Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do programa Papo Aberto. E, como o próprio nome diz, o papo é aberto a todos os segmentos aqui no programa. A gente não fechou o programa, não deixou ele lacrado, eclético, mas deixou, desculpa, hermético, né? Mas eclético para receber gente de todas as partes, para bater papo aqui com a gente. E é sempre bom aproximar a autoridade da população, saber e dar satisfação, até porque quem paga o salário do funcionalismo público é você, povo, é você, população. Hoje não é diferente. Hoje eu estou recebendo aqui a presidente do Instituto de Previdência Social, do Angraprev, a Luciane Pereira Raba, conhecido como Luciane Raba. Está aqui para conversar com a gente. Eu a conheci quando ela atuava na Secretaria de Educação, né? Sagaz na área. E hoje está na Previdência lá no Angraprev. Luciane, tudo bem, tudo tranquilo, é bom. Obrigado por você ter recebido a gente, você ter atendido o nosso pedido e estar aqui no nosso programa para bater esse papo tão bacana, falar sobre o trabalho da Previdência, né, da Angraprev na nossa região. Tudo bem? Boa tarde, Jonathan. É um prazer estar aqui. Agradeço em nome do nosso presidente da Câmara, né, por ter ter aceitado e feito o convite para estar aqui hoje falando em nome da Previdência Municipal, a qual eu tenho muito orgulho de estar à frente. E você falou uma coisa certa, a minha vida laboral toda, desde que eu tinha 18 anos, que eu sou da época que a gente entrava ainda muito cedo no mercado de trabalho, foi na educação. Sempre na educação? Sempre na educação. Professora, Luciane? Sim, eu sou servidora pública, sou professora. Comecei como educadora lá na escola do Bracuí. Eu fui a primeira professora da banqueta ainda. Primeira professora da banqueta? Da banqueta. Uau. Onde a gente andava a pé naquele período. Pé? A pé, não tinha ônibus. Em 85 não tinha ônibus. Era 40 minutos para ir, 40 para voltar. Era no mesmo local a escola, o Orlando Gonçalves. Era bom que a gente já fazia atividade física, né? Naquela época. E depois eu comecei a assumir cargos, eu sou professora de ciências e cheguei a ser secretária de Educação, Ciência, Tecnologia e Esporte. Fiquei um ano na Secretaria de Esporte. Um ano na secretaria? Um ano, porque quando eu fui chamada para ser secretária de Educação, uniu-se um trabalho de escola integral, aquele trabalho todo. E aí, em final de 2016, eu me aposento numa matrícula, porque eu sou professora concursada em 2 matrículas de ciências. Então, o nosso atual prefeito, Fernando Jordão, me convida para assumir a Previdência. Nunca podia imaginar ir para a Previdência. Não, é totalmente antagônico em tese, né? A quem vê de longe, assim, não entende o assunto. Poxa, mas educação para... A nível de conteúdo, Jonathan, eu digo que realmente é um pouco diferente, porque eu termino... A minha pasta é o fim, não é o início, né? Mas eu digo para você que o bom gestor, o bom administrador, ele tem que entender de gestão. Todo secretário tem que entender de gestão. Não precisa ser o técnico na área, você tem que saber. E é por isso que ao longo da minha vida eu estudei muito, sou pós-graduada na área de gestão educacional, estou fazendo um MBA na área de gestão. É a gestão que faz você conduzir o trabalho para chegar ao objetivo maior que aquele que você quer. E aí quando eu fui para a Previdência... Quando o prefeito te convidou... 2017, né? Você tomou um susto, ou não? Eu pensei assim, vou ser muito sincera. Eu sempre era da educação, mas eu sempre gostei de desafio. E o novo é algo que me estimula, sabe? Eu acho que a gente precisa sair da nossa linha de conforto. E quando que você sai da sua linha de conforto? Quando te dá algo que você não conhece. Então eu falei para o prefeito, tem certeza? Tem. O que eu pensei, né? Olha como eu fui até meio ingênua. Bem, o meu público não faz greve, certo? Porque eu estou vindo de uma Secretaria de Educação onde a greve é um movimento assim muito forte dentro da educação. Os aposentados não eram, né? Então já é um ponto positivo. E o outro que eu ia poder contribuir com aquilo que é meu, que é o quê? A minha aposentadoria. O que é aposentadoria na vida de um servidor? Todo mundo que entra, independente de qualquer local onde você vai trabalhar, você espera um dia se aposentar. E eu espero que isso foi o meu objetivo maior, de eu trabalhar por aquilo que era meu, porque eu sou servidora, eu contribuo para aquele instituto. Então foi nessa visão de querer se aproximar mais daquilo que é meu, e aí eu podia
dar o melhor para todo servidor público municipal. E foi aí que eu comecei. Só que quando eu entro, e assim, para ser presidente do Angraprev, existem os pré-requisitos. Você tem que ter nível superior, você tem que ser de carreira e você tem que ser certificado. A certificação é exatamente aquela que a gente usa no mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, essa eu não tinha. Mas a lei te permite por 6 meses. Aí era o meu desafio, passar. Eu pensei na minha cabeça, né? Bem, eu tenho 6 meses, eu não tenho? E aí comecei a estudar, comecei a gostar. Tem que passar na prova. Tem que passar na prova. Uau. Tem que passar na prova. Se você não passar na prova, Tem você que não passar pode. na prova. Você tem que ter uma certificar. certificação. Existe uma certificação chamada CGRPPS, que é uma certificação específica para gestor, que é essa que eu tenho, e que você meio que domina um pouco de tudo. E existem as outras. E aí eu falei assim, bem, esse é o meu desafio. Mas quando eu entro no Instituto de Previdência, eu falo para você que eu me deparei com um instituto fechado, de portas fechadas. Aí que eu falo que eu trabalho da gestão. Você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe. E o Instituto era muito fechado. Você não via os funcionários nem muito satisfeitos com o trabalho e você não via a presença do elemento mais importante para mim. Quem era o elemento mais importante para mim? O aposentado. Por que o aposentado não ia ao Instituto? Mudei tudo. E vou falar para você, Jonathan. Sofri o preconceito por 2 razões. Quais? Quando eu comecei. Primeiro, por ser mulher. Porque quando você vai para o Instituto de Previdência, você tem que estar muito claro que você vai trabalhar com o mercado financeiro. O mercado financeiro é algo no mundo masculino. É mais comum o papel do homem. Sim, muito mais. Entendi. E o segundo preconceito é eu ser professora. E parece que ser professora não é profissão. Ser professora é algo que você decidiu ser para dividir a vida laboral e a vida familiar. Né? Você trabalha meio período, o outro período você cuida das crianças. Então eu tive esse preconceito no início e eu fui rompendo as barreiras. No entanto, que eu estou desde o início do governo do prefeito Fernando Jordão, desde 2017, eu permaneci na gestão. E exatamente aquilo que eu te falei, quando a gente sai da linha de conforto, você se compara com um mundo de coisas que não é do seu conhecimento. Então, assim, a Previdência tem uma coisa que, isso eu acho importante, dona, desse bate-papo nosso, embora a gente está falando com uma audiência pública, mas a gente falar de Previdência. A gente não fala de Previdência, a não ser que você viva no conteúdo de Previdência. Se você está dentro do contexto de Previdência. Eu também era funcionária pública e nunca me interessei pela Previdência naquele momento, né? Até então entrar. E foi isso que a gente fez. Criamos projetos, mudei estrutura, implementei várias ações e está aí a Previdência Municipal sendo vitrine no Brasil inteiro. Estou levando o nome da Previdência Municipal em todos os locais. Estou palestrando o que eu fiz Uau, de gestão. Que legal. Sim, acabei de palestrar. Palestrei em Bento Gonçalves, palestrei agora recentemente, fui chamada em Minas Gerais, fui para o estado de Minas. Como que eu consegui fazer a gestão municipal ser solidificada? Eu tripliquei o nosso investimento e um ponto que eu acho muito marcante, dando transparência à gestão. Bacana, transparência é fundamental. E assim, você falou aposentados, então, um número mais ou menos de aposentados e pensionistas aí. Só para as pessoas entenderem, a Previdência ela tem 2 braços. O regime geral, que é o famoso INSS, e o regime próprio, que cuida da Previdência Municipal. Então, todo mundo que é concursado da Prefeitura contribui para o regime próprio, para o RPPS, para o Angraprev, vamos dizer assim. E todo mundo que é cargo em comissão ou que não é funcionário de uma prefeitura vai contribuir para o regime geral, que é o famoso INSS. Eu cuido do regime da Previdência Municipal, dos funcionários da prefeitura. Então, em média hoje, o município de Angra, nós temos mais ou menos, porque assim, todo dia eu aposento alguém, então a gente tem 2.300 aposentados e pensionistas no nosso município. E isso nos coloca num patamar de instituto grande. E no estado do Rio de Janeiro, a gente é o 2º maior. Você vai realizar... Primeiro falar que você esteve em Brasília, né? A gente conversou aqui em off,
Você esteve em Brasília Estive. conversando com o ministro, Aham, né? sim, Tratando de assuntos relacionados a ao município, à Previdência. A Previdência. Como é que Previdência. foi esse bate-papo? Então, na verdade, eu participei do primeiro congresso de mulheres em Previdência. Isso foi um marco. Foi Uau! muito bacana reunir o Brasil inteiro, todas as mulheres que lideram a Previdência, para falar e discutir os problemas da Previdência. Porque, Jonathan, é muito comum a gente falar que nós somos um fardo, né? A Previdência é um fardo. A gente não pode ser um fardo em algo que é nosso. Eu não posso ser um fardo quando eu contribuo a minha vida laboral inteira para poder usufruir desse dinheiro. O problema está na gestão de quem conduz o trabalho. Então, assim, eu digo para você que eu tive muita sorte de ter um prefeito que valoriza muito o servidor público, que repassa mensalmente todas as suas contribuições da parte patronal para a gente. Isso me permite fazer aplicações, isso me permite garantir um futuro para os Quando o nossos patronal servidores. cumpre o seu papel. Exatamente. E o nosso prefeito, desde 2017, vem cumprindo. Quando eu entrei em 2016, nós tínhamos o Arresto. Lembra do Arresto? Sim. Que retirou Isso que eu ia te 78 perguntar. milhões das contas da Previdência, Da Previdência. para poder botar ativos e inativos, Em salário dia. em dia. Foi Beleza? o prefeito que fez um acordo. Prefeito Fernando Jordão. Não é isso? Isso Assim aí. que assumiu, fez um acordo junto à Previdência para poder quitar essa dívida que existia. Isso. Ele nem tinha assumido. Lembra? Ele não tinha assumido. Não Teve tinha. a participação do MP, uma Isso série aí. de coisas. E assim, eu já digo para vocês que agora, em junho, é a última prestação que o governo paga do Arresto. Pagou-se todas as prestações. Aquilo que o nosso prefeito, lá em 2016, ainda... Eu me lembro, acho que numa folha de papel que ele assinou se comprometendo, ele honrou e está terminando agora. Em 2000, é junho que está terminando. Junho ou julho? Mas acho que é Encerra junho. essa dívida. Junho, encerra a dívida. E esses 78 milhões que nós emprestamos, que foi judicial, ele acabou sendo aplicado, né? Então, todo mês ele repassava e a gente aplica. E isso vai dando um montante bom que dá para a gente eu não falo nem que é uma estabilidade, mas deu um rendimento muito bom. Se não fosse o cenário econômico, o mercado financeiro, se deparar com tantas coisas ruins que eu peguei o mercado um pouco... Quebrado. O mercado está nervoso, né? E isso abala principalmente as aplicações. Por isso que a gente fala que em Previdência a gente não pode colocar todos os ovos no mesma cesta. Você tem que ter renda variável, você tem que ter renda fixa, você tem que ter investimento no exterior, você tem que ter um pouco de cada para você ter o retorno positivo. Para não quebrar. Exatamente. E quando eu estive em Brasília agora nesse Congresso das Mulheres, e a gente esteve com o ministro, foi exatamente isso, para falar das questões que hoje afetam a Previdência Municipal, que aí acaba convergindo com todo mundo, né? E foi muito bacana, porque a gente consegue caminhar, até porque o nosso ministro da Previdência é aqui do Rio de Janeiro, né? O Lupe é do Rio de Janeiro. Que foi ministro do Trabalho. Também. Isso mesmo. Gente, estou conversando aqui com a Luciane Raba, ela é presidente da Angraprev, né? Do Instituto de Previdência Social do município de Angra dos Reis. Eu falo Angra dos Reis, cito Angra dos Reis não só por causa fazer parte da nomenclatura, não, porque muita gente, Luciane, acompanha a gente de outros municípios, de outras localidades, bacana. E até para poder identificar. O Angraprev vai realizar uma audiência pública. Sim. Essa audiência pública é para tratar exatamente sobre quê? Audiência pública, já estou convidando todo mundo, todos os funcionários ativos e inativos e toda a comunidade, toda que se interessar por Previdência, para estar lá no dia 19, sexta-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara, para a gente fazer a nossa audiência pública, onde a gente vai falar de gestão atuarial, do relatório de gestão administrativa e do relatório de investimento. A audiência pública ela é obrigada porque assim, o governo federal ele criou um projeto chamado Progestão. O que é o Progestão? Progestão é uma ferramenta de gestão, onde você é obrigado a dar transparência a todos os seus atos. Quando o governo se lançou, eu fui uma das que eu quis participar de primeira. Só que o Progestão existe em 4 níveis. Você pode ser o nível 1, 2, 3 e 4. Conforme vai aumentando o nível,
o seu grau de exigência também vai aumentando. Então, nós conseguimos a gente está em 23, eu consegui em 21 ser nível 2, que já foi um sucesso. E aí, o ano passado, eu consegui ser nível 3. Eu sou nível 3. Você tem uma Se ideia... não me fala, só vocês Angra Nova Iguaçu. e Nova Iguaçu, não é isso? Isso Eu li aí. a matéria. Somente. No estado do Rio de Janeiro, sim. E agora a gente está caminhando para o nível 4. É como se fosse um selo de gestão. Um selo de gestão de transparência. É isso aí. Alcançou, está alcançando o teto cada vez melhor. Isso, cada vez melhor. Tipo, vou dar exemplo a grosso modo aqui. Nível 2, 90%. Isso. Nível 3, 95%. Mais ou menos isso. É essa a história. E aí nós vamos fazer audiência pública, onde nós vamos falar sobre esses três relatórios, de gestão, de investimento e atuarial. Então, é como a gente vai dar a gente dá transparência aos nossos servidores, como que foi gerido como é feito todo o trabalho nessas três questões, gestão, atuarial e investimento, dentro do nosso instituto na gestão de 2022. E assim, eu gostaria de dizer em primeira mão, acabou de chegar a nossa prestação de contas, Tribunal de Contas 2020, foi 2020, né? Aprovada. Todas as prestações de contas minhas, sem ressalva. Nenhuma delas. Nem ressalva. Até porque agora, desde o ano passado, nós somos superavitário, não tem mais déficit. Ah, é? Não. E, gente, quando a gente fala de ressalva, a gente está dizendo o seguinte, que às vezes o Tribunal de Contas aprova uma prestação de contas, dizendo assim, ó, está aprovado, mas existe ressalva nisso, nisso, nisso. Ou seja, dúvidas ali, tem alguns probleminhas ali e tal. E quando ela fala que foi aprovado sem ressalva, é exatamente isso. Foi aprovado com excelência. Sim, com excelência. Que bacana. Então, o Progestão, ele exige que eu faça a audiência pública. Eu falo para você, se eu não tivesse Progestão, eu faria. Porque é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, de dar transparência aos meus atos. Eu como presidente, eu sou ordenadora, tenho a palavra maior, só que em cima de mim, por conta do Progestão, existem 3 conselhos. Um conselho de administração, um conselho fiscal e existe um comitê de investimento, até eu dar minha última palavra do que se eu vou fazer ou não. O comitê de investimento é que trabalha comigo junto para onde a gente vai alocar os investimentos. Eu não posso pegar um dinheiro e colocar onde eu bem querer. Não é assim que é feito. É o conselho de investimento que vai dizer. Isso. Caminha aqui. Só que o conselho de investimento também tem uma exigência dessas pessoas que trabalham no conselho. Eles têm que ter nível superior e eles têm que ser certificados em alguma dessas áreas. CPA 10, CPA 20, CEA, e eu acho que tem uma outra agora. Não é para não ser um aventureiro. Não pode. Não pode ser. E aí nós somos formados por 5, eu sou membro nato, a gente abre a carteira mensalmente, a gente na verdade tem reunião a cada 15 dias, e a gente abre os novos investimentos, a gente analisa a carteira. Você tem uma ideia, dentro da minha sala de investimento existe uma televisão linkada 24 horas no mercado financeiro. Eles trabalham 24 horas com o mercado financeiro. Ó, vamos retirar de um, vamos botar no outro, assim não dá, não está dando, não está performando. Acertamos em tudo? Não, porque a gente não acerta em tudo, mas a gente erra bem menos. A perda não é tão grave assim. Porque como a gente tem uma carteira muito balanceada, uma cobre a outra, sabe? Quando não vem, esse aqui não está dando muito bem, a gente tira, mexe bota para o outro. Só que isso, assim, a gente leva um dia de reunião para definir um fundo que a gente vai aplicar. Porque tem toda uma lista exaustiva, né, de compliance. Uma hora a gente pode até vir falar um pouco de investimento. Vocês fazem investimento no exterior, que você falou também? Fazemos. Rola agora essa podemos. Questão do investimento? Rola. Desde 2021, mais ou menos, a nova legislação permite a gente aplicar no exterior. Veja bem, eu não posso pegar o dinheiro e jogar lá fora. Não é assim. Existe um critério. A gente tem uma assessoria de investimento também. Além do comitê de investimento, eu tenho uma assessoria de investimento. E aí ele nos orienta. Então tem uma asset, a gente chama de asset, que vende os títulos, que vende esses títulos no exterior. E aí eu posso entrar ou não, mas isso foi de 2022 para cá. E é um mercado, se você for analisar, o dólar está sempre assim, né? Ele nunca vai ficar sempre baixo. Oscila, né? Ele oscila. Mas você tem um percentual também. O Instituto de Previdência ele tem uma política de investimento, que é analisada pelo Conselho,
enviada pelo prefeito, dá aval, a gente avalia. Ali é distribuído. Eu posso ter X%. Tem um grau de teto que você pode investir. É isso aí. Para não haver problema. Então, a gente tem toda uma coisa muito bem amarrada. Quando o comitê de investimento, ele fecha onde os recursos, para onde o recurso vai, ainda assim não sou sozinha, existe o conselho. O conselho é formado por várias entidades, né, de classe, né? Tem aposentado, sindicato, Câmara, a Câmara tem representante, todos eles têm que ter nível superior e todos são certificados com essa certificação. Uau! Gente, estou conversando com a presidente do Angraprev, a Luciane Raba, que está aqui batendo papo com a gente, conversando sobre as ações e o trabalho da audiência pública, inclusive, que vem por aí. Toda essa explicação, ela vai dar de forma mais minuciosa na audiência pública. Sim, não é isso, Luciane? Sim. Na audiência pública, nós vamos, quando eu falar de gestão, eu vou falar de todo o meu trabalho e exatamente de como eu abri essas portas do Instituto. A gente tem projetos dentro do Instituto voltados para o aposentado do município. Isso é bom a gente deixar claro, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu queria fazer. Não pode, porque aquele dinheiro ele é gerido pelos funcionários da prefeitura. Então, eu sei que a gente faz um trabalho que muitos gostariam. Então, 2 vezes na semana eles têm um dia de hidroginástica, porque o Instituto é sede própria e tem uma piscina. E na quinta-feira eles têm aula de dança. Que legal, hein? Com parceria com a Secretaria de Esporte. Isso é bom ressaltar. O dinheiro da Previdência, ele só tem 2 objetivos. Eu só posso pagar aposentadorias e pensões, mais nada. Eu não posso... o pessoal, mas você pode fazer isso, pode pagar. Não posso. É diferente de uma secretaria comum. É diferente. Que a pessoa pode fazer, olha, vou implantar aqui um projeto e a própria secretaria vai bancar. Não, exatamente isso. Mas isso não me impede de eu fazer os projetos com parcerias. E a gente tem parcerias no governo. Então, eu busquei parceria com a Secretaria de Esporte. Então, eles oferecem... Eu já tenho a piscina. A piscina eu tenho que manter, porque aquilo já faz parte do corpo do Instituto, né? Então, eu coloquei um professor, eles têm aula de hidroginástica, eles têm aula de dança. Isso é muito bom. Porque, assim, eu vim de uma secretaria que eu falo de início, que é a educação, que a gente trabalhava com muitos projetos. A Previdência não. E o que acontece? A aposentadoria tão sonhada de todo mundo não são férias, são férias eternas. E o que é uma férias eterna? Quando você está trabalhando, você pega 30 dias, mas você recebe um terço de férias, você tem algumas outras regalias que você não vai ter quando aposentado. E eu comecei a ver e a estudar que os meus aposentados estavam ficando depressivos. Muitos chegam lá, Jonathan, e pedem para desaposentar, para voltar a trabalhar. Desaposentar? Desaposentar. Eu fiz uma semana passada. Você só pode desaposentar quando ele é aposentado por incapacidade, por invalidez. Isso você pode durante 5 anos. A aposentadoria por tempo e idade, você não pode. Então, quando a pessoa vai aposentar, ou quando as pessoas estão indecisas, a gente tem um programa chamado Preparação para a Aposentadoria. A gente dá palestra, exatamente isso. Você tem que preparar financeiramente e emocionalmente para se aposentar. Porque as férias vão ser eternas. Acabou. Aposentou. Acabou. E uma coisa que me chama a atenção na aposentadoria é a vida social. Pois é, você falou numa parte interessante, que a gente tem um índice considerável de depressão de aposentados. A pessoa que se aposenta está acostumada no ritmo e de repente se vê, eu vou fazer o que agora, né? Isso. Aí nós criamos um café do pagamento. Todo pagamento tem um café para os aposentados. Porque eu já vi que eles iam ao instituto para pegar o contra-cheque. Eu acabei unindo isso. Eu criei um café onde eles se encontram. E aí tem sempre uma palestra. Ultimamente agora eu fiz uma palestra muito interessante, sexo na terceira idade, com uma geriatra. Foi fantástico. Já fiz palestra de depressão, diabetes, crime cibernético. Foi o último agora por uma situação muito complicada que aconteceu. A gente tem um prêmio, um projeto premiado, ficamos em 2º no Brasil, que chama Longevidade Digital. Nesses cafés eles aprendem a mexer no celular, sabe? Não só usar o celular como uma tecnologia para fazer receita de bolo, essas coisas, mas evitar as fraudes. O nosso público é o que mais focado nas fraudes, nos golpes, né?
que existe de transferência, de filhos chorando pedindo dinheiro. Então a gente usa esse espaço do café para isso. E hoje a gente está chegando à casa dos 80, 100 aposentados por café. Que Daqui a legal. pouco eu vou ter que sair dali. E aí veio a inserção. Muitos, Jonathan, isso já relato por eles, só saem de casa no dia do pagamento. Por quê? Quando a gente é aposentado, você é aquele que pode tudo, né? Você tem tempo. Então você pode cuidar dos netos, você pode levar o neto para a escola, buscar o neto da escola e cuidar geralmente dos pais que são idosos. Então, tem um relato de uma aposentada, que inclusive o pai dela faleceu mês passado, que tinha Alzheimer. Era a única forma de alguém ficar com o pai para ela poder sair, que era no café do aposentado. E aí eles se encontram, eles se divertem, eles trocam coisas que eles fazem, sabe? É uma manhã muito gostosa. Muito legal. E isso eles gostam de participar. Perfeito. Então, a história que eu falo com você é quando eu abri as portas do Instituto. Bacana. Para que eles pudessem socializar e por isso a audiência pública. Eu quero Justamente, até para isso, aproximar. Até para aproximar. Gente, conversei aqui com a presidente da Angra Prev, Luciane Raba, né? Está aqui batendo um papo com a gente, falando e convidando as pessoas para estarem na audiência pública. Luciane, nas suas considerações finais, deixa aí a data, o endereço, o local para as pessoas estarem nessa audiência pública e o servidor também se familiarizar e saber como é que funciona, né? Até porque ele vai se aposentar, né? Sim. E se aproximar justamente a ter um pouco mais de contato com a Angra Prev. Sim, eu convido a todos vocês, servidores ativos e inativos, para estarem na Câmara no dia 19 de maio agora, às 14 horas, para a gente conhecer um pouco mais das nossas ações feitas no Angra Prev. E é como eu falo, é da transparência à gestão. A gente está ali muito aberto a tudo. Eu dou muita publicidade aos atos do Angra Prev, porque o dinheiro é de vocês, é do servidor e é para isso que a gente está ali para administrar. Então, muito obrigado pelo espaço, espero todos vocês lá. Será um prazer ter todos lá. Luciane, satisfação ter te recebido aqui. Obrigada. Obrigado a você. Bom, eu volto numa próxima edição, se Deus assim nos permitir, com um papo aberto. Eu encerro aqui conversando com a presidente do Angra Prev, Luciane Raba, batendo um papo com a gente, falando como é que funciona e falando sobre também, convidando as pessoas para estar presentes nessa audiência pública. Até o próximo programa. Um grande abraço do amigo Jonathan Stockler. Mas eu acho que é isso.